dia a todos. Deixa eu tentar arrumar aqui, porque senão dá uma habilidade minha, né? Como diz palestrante iniciando, né? Tentando cumprir o propósito do qual vim, né? E a gente vai falar sobre isso hoje. Então, conto com a benevolência, né? No desenvolvimento dessa competência na qual estou aqui. Agradeço a todos imensamente por estarem aqui e agradeço a Deus pela oportunidade da existência desta vida, porque tem um propósito do qual vemos, e é sobre esse tema que vamos falar hoje. Qual é o propósito? Qual é o propósito da vida? Essa é uma questão em que é feita há milhares e milhares de anos. Muitos filósofos trouxeram essa reflexão. O que é que a gente vem fazer aqui? E nós espíritas, quando a gente está falando de reencarnação, em reencarnação, vir para um corpo de carne, a gente está vindo para a vida terrena. A troco de quê? Vemos a passagem para brincar, uns chamam de reencarnatur, né? Já ouviram esse termo? Espíritas. Reencarnatur, viemos passear. É difícil achar que a gente vem passear, né? Porque atire a primeira pedra que não tem problema ou dificuldade aqui na vida, não é mesmo? Não tem um ser humano aqui na vida terrena que não tenha suas dores. Sabe qual é a maior dor do mundo, gente? A minha. Faz sentido? Porque eu só consigo vivenciar e sentir a minha. Por mais que eu falo de empatia, eu não consigo me colocar no lugar do outro. O meu cérebro não acessa os nervos da sensibilidade para conseguir sentir a dor do outro realmente. Eu posso ter compaixão. Faz sentido? Mas a dor, ela é inerente a cada um de nós. E cada um vai passar pela dor que precisa. Por isso que não tem como a gente comparar. Que a grama do vizinho é mais verde, né? Faz sentido? E esse é o propósito de hoje. Falar qual é o propósito da vida. O que viemos fazer aqui nesta encarnação. Para a gente falar de propósito, a primeira coisa a gente trouxe é a base do dicionário. Porque aqui não é a Ramayana que está inventando as coisas. Está embasado, tem um embasamento, ok? Há muitos e muitos anos, né, dessas reflexões, e que até hoje a gente estuda sobre isso. No dicionário, propósito significa, que é um substantivo masculino, né? Significa intenção. Qual é a intenção de algo? Qual que é o projeto, o desígnio para se fazer algo? Então, quando você tem uma intenção. Então, quer dizer, quando a gente pensa, qual é o propósito da vida? Qual é o propósito dessa encarnação? Subentende-se que existe um desígnio, existe um projeto, existe uma programação. Segundo termo dentro do dicionário é aquilo que se busca alcançar, objetivo, finalidade, intuito, ou seja, existe um local, algo que eu almejo, ou seja, eu saio do ponto A para chegar no ponto B. Reencarnei de uma forma e preciso desencarnar melhor do que eu vim, não é mesmo? Fazer valer a pena essa encarnação. Faz sentido? Isso é do dicionário. Agora vamos ver o que no Espiritismo traz, né? O que no Livro dos Espíritos. Lá na pergunta 132, no capítulo 2, sobre a encarnação dos espíritos, tem uma questão dizendo assim: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação com a finalidade de levá-los à perfeição. Então, qual que é a intenção primária do propósito da vida? Nos levar à perfeição. Esse é o desígnio primordial da nossa encarnação aqui. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisso consiste a expiação. A encarnação ainda tem outra finalidade. Segundo ponto, que
que é a pôr o Espírito em condições de encarregar-se de sua parte na obra da criação. Ou seja, a gente tem a nossa parcela. Cada um de nós temos a nossa parcela individual para corroborar para a criação do universo. Isso não é lindo? Deus é o Criador. E Ele dá a nós, a cada um de nós, um papel de co-criadores. Não é fantástico? Só que é interessante a gente pensar que eu não controlo o outro, eu não tenho comando e domínio sobre o outro. Embora muitas vezes a gente tenta mudar o nosso, não é mesmo? Principalmente dentro de casa, não é? Esposa, marido, filho, chefe, ou misericórdia, sempre a culpa do outro, não é? Ninguém passa por isso, né? Vocês são super evoluídos. Olha gente, vou contar pra vocês. Quanta dificuldade, não é? Mas olha só, nós podemos participar como co-criadores. Eu não crio a vida do outro, a parcela do outro, mas eu sou o criador do meu mundo interno, aqui dentro. Faz sentido? Vou trazer mais conteúdos na sequência, mas está escrito aqui no Livro dos Espíritos. E para realizá-la, nessa criação, ele toma em cada mundo um instrumento que esteja em harmonia com a matéria essencial desse mundo, para, a partir desse ponto de vista, executar as ordens de Deus. E dessa maneira, em sintonia com a obra geral, que ele próprio progride. Então, a missão primordial, a intenção, o desígnio primordial é a evolução. Certo? E o segundo é participar da criação e a evolução desse mundo. Então, quer dizer que primeiro eu evoluo, dou um passo e ajudo o mundo a evoluir. Faz sentido? Daí a gente pega a máxima de Jesus: amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Faz sentido? Como é que eu vou amar o outro se eu não sou capaz de amar a mim? Eu não estou falando de egocentrismo, não estou falando de egoísmo. Estou falando de amor. Ok? Porque quem é pai, quem é mãe sabe que quando a gente ama, a gente educa. E o educar não significa dizer sim para tudo. Não é mesmo? Deus faz isso com a gente? Quantas vezes a gente tem que colocar limite? Quantas vezes a gente tem que colocar disciplina? Quantas vezes a gente tem que dizer não? Isso também serve para gente, não é mesmo? Então, tudo começa aqui dentro. Aí, complementando, né, essa pergunta ali com as explicações dos Espíritos, eles dizem assim: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Porém, Deus, em sua sabedoria, quis que eles encontrassem nessa mesma ação um meio de progredir e de se aproximar dele. É assim que, por uma admirável lei de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Isso significa que nada é por acaso. Nada é por acaso. Faz sentido? Tudo tem um propósito. Tudo se encadeia na natureza. Até a dor da expiação que precisamos passar serve também para a evolução minha e de quem tiver a minha volta. Diz o Livro dos Espíritos também, no item 998, a expiação se cumprirá mediante as provas da vida corpórea. Cada um tem a sua. Por isso que não adianta a gente se comparar com a grama do vizinho, que a grama do vizinho é mais verde. A minha dor é maior que a do outro. Claro, eu só consigo enxergar a minha, né? E na vida espiritual, pelos sofrimentos morais inerentes à nossa inferioridade. Epa, então quando se fala de dor, eu estou falando de inferioridade. Então, se a gente reencarna, é porque a gente precisa reencarnar para evoluir. Porque se fôssemos seres perfeitos, não estaríamos mais aqui, certo? Isso a gente percebe dia a dia, né? Eu não preciso saber o que eu fiz na vida passada para saber o que eu preciso melhorar. Preciso? Preciso fazer a regressão para ver o que eu fiz lá na vida passada? É só eu olhar para o aqui e agora na minha existência
E eu vejo quais são as más tendências que eu preciso desenvolver. Quais são as más inclinações que ainda me dominam. Quais são as dificuldades que eu tenho no meio familiar. Ou acha que Deus errou o cérebro de alguém? Se ele está dizendo que no desígnio de Deus, tudo é solidário na natureza. Tudo se encadeia, tudo tem um motivo, tudo tem um porquê e um propósito. Alguém acha que Deus errou o cérebro da gente? No consultório eu escuto muito isso dos jovens. Eu não pedi para nascer. Sabe aquele momento que a gente já passa da rebeldia, assim? Então tem uma fase específica, né? Tem uns que prolongam bastante, né? Mas tem uma fase específica no mundo carnal, fisiologicamente explicado, que é o desenvolvimento do jovem. Então pega bem o período da adolescência, pega a puberdade, pega todo um processo que é natural, necessário para o desenvolvimento do ser, para reencarnar de verdade nesse mundão aqui. Só que não adianta a gente se revoltar. Porque quanto maior a revolta, maior a dor. Já ouviram o termo aceita que dói menos? Cada um passa pelo que tem que passar. Ok? Cada um está na família certa, cada um de nós tem a mãe certa. A mãe maravilhosa, o pai maravilhoso. Estamos no trabalho certo. E se a gente achar que está num trabalho que a gente não está agregando, epa, vamos parar para refletir sobre o propósito da vida. Porque a gente está aqui para agregar na obra. Estou aqui para ser útil. Faz sentido? Se algum momento tiverem dúvidas, podem levantar a mão que a gente responde. Se eu não souber, peço ajuda aos universitários, tá? Ao livro dos Espíritos. Jamais poderemos olvidar que foi o próprio Cristo quem afirmou: a cada um será dado de acordo com as suas obras. Já estava escrito isso, Jesus já disse, está lá em Mateus. Cada um vai ser dado conforme as suas obras, cada um passa por aquilo que tem que passar. Cada um vai sofrer a dor que precisa passar, que precisa ter para tirar de aprendizado. Pergunta 573. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Alguém tem dúvida ainda da primeira pergunta lá? Aqui ele tem que complementar. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre desta forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos têm uma utilidade. Então todos nós, cada um de nós, viemos para agregar de alguma forma. E essa é a proposta que eu trago hoje para a gente refletir, cada um de nós. O que eu tenho agregado? Porque eu tenho que agregar a mim, evoluir, porque eu tenho que sair dessa encarnação melhor do que quando eu cheguei, mas eu também tenho que fazer parte da obra. Eu também tenho que ajudar para fazer um mundo melhor. E onde que começa o mundo melhor? Através do próximo. Quem é o próximo? O próximo mais próximo. Faz sentido? Amai os vossos inimigos, não é mesmo? Se é eles o mais próximo, é ele com quem eu vou começar a amar. Porque é através dele, que eu supostamente chamo de inimigo, que eu não sei o que eu fiz com ele na vida passada, não é mesmo? É com ele que eu vou evoluir. Porque ele é um espelho perfeito, é um instrumento perfeito de Deus para a minha evolução. Joana de Anjos diz também: és livre para imprimir na tua existência o padrão de felicidade ou de aflição com a qual desejas conviver. Então, na própria obra espírita traz que cada um tem uma missão, cada um de nós temos uma missão. Cada um de nós temos uma utilidade. Agora, o que a gente vai fazer com isso? Isso é uma escolha nossa. A famosa lei do livre-arbítrio. Estou trazendo só a fundamentação teórica do que está escrito, para na sequência trazer as reflexões. Tá? Joana de Anjos diz também que tudo é importante na vida, desde os pequenos atos que são preparatórios para os grandiosos. Então, até aquela dorzinha, não precisava passar por isso. Alguém já passou por isso? Tipo, não precisava disso. Pra quê? Existe um propósito, nem que seja para nos preparar para o próximo degrau. Tudo tem um porquê. Ninguém tem destino ao sofrimento.
O sofrimento quer dizer que muitas vezes é uma escolha. Não, mas você está de sacanagem comigo. Você está dizendo que, sim, Buda já dizia. Depois, Carlos Drummond de Andrade registra em um dos seus poemas que a dor, ela é inevitável, ela é necessária, mas o sofrimento é opcional. Joana de Ângeles já disse. Ninguém vem no propósito para sofrer. O sofrimento é uma consequência dos nossos atos. O sofrimento é uma consequência da nossa imperfeição, das nossas paixões. Então, subentende-se que quanto mais a gente evoluir, menor o sofrimento. A maioria dos sofrimentos... voltemos. A maioria dos sofrimentos decorre da forma incorreta do porquê a vida é encarada. Então, tudo isso é que a doutrina está dizendo. Faz sentido? Sem contar que temos muito mais conteúdo aqui no Evangelho, no Livro dos Espíritos, nas obras espíritas, trazendo tudo isso que Jesus e todos os Espíritos quiseram nos trazer. Mas a proposta é, há quanto tempo a gente se pergunta qual o propósito da vida? E agora eu trago um pouquinho da teoria da psicologia. Quando a gente fala de logoterapia vem de Viktor Frankl, que é a psicologia humano-existencial. São essas questões, esses questionamentos que a gente faz sobre a vida. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Porque essa dor sempre existiu na humanidade. E ele dizia que aquele que tem um porquê na vida aguenta todo e qualquer como. Então, aqueles que têm um propósito, que têm um porquê lutar, algo a alcançar, um objetivo a chegar, consegue viver melhor. Essa já era a teoria dele antes de ser preso, pelo nazismo. Viktor Frankl, ele foi um psicólogo, psiquiatra, naquela época não se diferenciava, psicólogo psiquiatra, era um neurologista que atendia em consultório clínico, porém ele era judeu também, Naquele momento de nazismo, é claro que ele foi para Auschwitz, participou do campo de concentração. Ele viu todos os seus familiares morrendo, ele viu pessoas definhando em sua frente o desespero. E ele dizia, eu vou colocar, e dizia a si mesmo, eu vou colocar o meu propósito em ação. Se eu estou aqui, eu vou fazer isso aqui valer a pena. E é esse pensamento que fez ele conseguir sair vivo. Porque de todos aqueles que saíram vivos, não por não ter sido executados, mas vivos mentalmente, emocionalmente, espiritualmente falando, foram os que conseguiram dar sequência na sua existência, porque tinham um propósito. Ele traz isso neste livro, Em Busca do Sentido. Ele traz a narrativa dele dentro do campo de concentração. O desespero humano. Ele já estudava sobre as dores humanas e ele dizia que a maior dor humana é quando a pessoa não tinha sentido de vida. Não tinha mais sensação para que viver. Essa era a maior dor que existia. E era nisso que Viktor Frankl trabalhava na época. E que coisa, não? Que propósito que ele teve, não é? Ele precisou passar por tudo aquilo para trazer a teoria e comprovar na prática o que ele quis dizer. Que quem possui um propósito vive muito melhor. E ele traz também essa outra reflexão, que tudo pode ser tomado do ser humano, tudo. Com uma arma na cabeça, com a câmera de gás, todo mundo pode tirar tudo de você. Só não pode tirar uma das últimas liberdades humanas, que é escolher a ação a ser tomada diante de uma circunstância. É o livre-arbítrio. É isso que ele estava dizendo, usando o termo espírita. A lei universal, o livre-arbítrio. O que ele estava dizendo podia tirar tudo de todo mundo, mas ninguém tem o poder de tirar o teu livre-arbítrio. Não importa o que acontece com você, mas o que você escolhe fazer com o que aconteceu com você. Essa era uma frase que ele dizia bastante no consultório. E ele trouxe, com excelência, afinal de contas, por todo o passado que ele teve, trouxe isso
na prática e nas teorias que são aplicadas até hoje em consultórios, de buscar o sentido da vida, tá? Quem tem um porquê, quem tem claro um porquê, consegue enfrentar todo e qualquer como. Então agora a gente vai falar sobre as dores, vamos entender o porquê. Por que tanta dor? Qual é o propósito disso? Estava falando que a gente tem um propósito na vida que é evoluir, mas diante da nossa imperfeição tem sofrimento. Então quer dizer que a dor vai existir, a dor vai ser inerente. Porque afinal de contas não tem um ser humano aqui na vida terrena que não tenha as suas dores. Dor é necessário. É necessário crescimento. Faz sentido? Porque se não tiver dor, a gente não levanta a bunda da cadeira. Se fosse fácil, todo mundo faria. Já ouviram esse termo? A dor ela é necessária. Por quê? Porque é a dor que empurra a gente. É a dor que faz a gente se levantar e buscar a famosa evolução que está dizendo aqui no Livro dos Espíritos, que esse é o propósito primordial do porquê estamos aqui. Então, a gente precisa da dor. Ah, mas a gente pode evoluir pelo amor também, não pode? Aí é uma escolha nossa. O que a gente vai fazer com essa dor? Porque a dor ela é necessária, ela vai existir, principalmente diante do fato que somos seres imperfeitos. Mas o sofrimento é opcional. Porque eu posso escolher como eu quero encarar essa dor. A dor sem propósito, ela vira sofrimento. Serviu para quê? Para ficar lamentando? Para ficar culpando o mundo, culpando Deus e se revoltando? Serviu para quê na evolução? Nada. Agora, se a gente dá um propósito para a dor, aí ela vira autossuperação. Ela vira evolução. Aí ela me auxilia. Aí eu estou fazendo um bom uso desta dor. Porque já que é para doer, já que eu estou aqui para evoluir, vou fazer de uma forma positiva, usar isso ao meu favor, na minha evolução espiritual. Porque a dor é inerente ao ser humano, porque ela está vinculada com as nossas paixões, das nossas imperfeições. E Gandhi dizia que a maior causa da dor, do sofrimento humano, estava linkada ao apego. Ao apego do mundo material. Ao apego às paixões. Então quer dizer que as vicissitudes terrenas vão nos testar constantemente para que isso venha à tona. Porque todos nós imperfeitos, estamos aqui na vida terrena, sabemos que a Terra está num processo, né, de transformação, de regeneração, mas ainda tem muitas provas e expiações, tem muitas coisas para a gente resgatar e para a gente evoluir, e é por isso que estamos aqui, para participarmos dessa obra, para fazer o mundo melhor. Inclusive estou vendo criancinhas ali, né, com a minha filha também. As nossas crianças de hoje é o futuro do amanhã. As nossas crianças de hoje, onde a gente planta as nossas sementinhas, é elas que vão reverberar para um mundo melhor depois, na qual nós vamos reencarnar e vamos continuar cada vez mais fazendo um mundo melhor. Faz sentido? Isso continua. Mas neste momento atual estamos, sim, passando por provas, por expiações, e é necessário que assim seja. Porque enquanto eu vivencio essa dor, enquanto eu vivencio as vicissitudes terrenas, eu deixo vir à tona aquilo que está em nível bem inconsciente do espírito, eu deixo vir à tona as minhas más tendências, as minhas más inclinações. Quando o outro fala assim, ai, fulano de tal, me irrita, ai, me deixa com raiva. Me desculpa, a raiva está dentro de cada um de nós. Ele só é um gatilho que acessa uma dor que existe dentro de nós, não é o outro que irrita. Não é o fulaninho, ele pode ter todos os defeitos do mundo, mas eu também tenho que assumir que eu tenho os meus. Então é importante a gente ter consciência disso. Quanto maior a rebeldia, maior o sofrimento. Aquela história que quando aceita, dói menos. Porque a dor ela só vem para nos levar para o caminho correto. Sabe quando a gente está com febre, com dor?
O que o nosso corpo está querendo dizer? Que tem alguma coisa no nosso corpo físico que está em desequilíbrio. Um outro exemplo básico. Você está lá na cozinha, na panela quente, numa forma de bolo. Você resbala a mão sem querer, você fica lá com a mão. Ai, a minha mão está doendo, está queimando, está derretendo a minha pele. Eu acho que eu devo tirar. Ou você tira de imediato. Quem tira de imediato? No reflexo. Ninguém levanta a mão. Estou sozinha nessa aqui. O que a gente faz? Imediatamente o nosso cérebro vai mandar o comando instintivo para retirarmos a mão imediatamente. Por quê? Porque a dor é um sinal que tem algo errado. A dor é um sinal que o cérebro está dando. Algo está fora do eixo. Então, o que a dor emocional, o que a dor está querendo dizer? Aquele chacoalhão. Para e olha, você está fazendo cagada. Não vou falar isso aqui, né? Então, para que você não está fazendo o que deve ser feito. Não é isso que você veio fazer aqui. Para de brigar, criatura. Para de arranjar confusão. Vamos evoluir. Vamos pelo amor. Não precisa dor. Vamos parar para olhar. Mas, enquanto a gente está na rebeldia e dificultando o processo, pior a dor fica, não é? Até a hora que a vida dá aquele chacoalhão danado na gente, seja pelo ente querido, seja por questão de saúde, seja o que for, por questão financeira, cada um vai ter as suas dores. Mas o que é importante a gente ter consciência é que a vida dá aquele chacoalhão, para ver se a gente acorda. Ok? Então a dor, ela tem propósito. Então eu vou fazer um adendo aqui quanto ao esforço. Perceba na palavra que a gente vai voltar nesse termo daqui a pouco. Se reconhece o verdadeiro cristão, está aqui no Evangelho, no Livro dos Espíritos. Se reconhece o verdadeiro cristão pelo esforço que faz para vencer as suas más tendências e suas más inclinações. Alguém pediu perfeição para a gente? Disse que estamos aqui hoje no ponto A. Para chegarmos ao ponto B, mais próximo de Deus, a proposta é evolução. Vamos evoluir, buscar uma perfeição. Mas em nenhum momento Cristo diz que a gente tem que ser perfeito. Ele está pedindo para a gente se esforçar. Então não existe evolução sem esforço. A gente só evolui sobrevivendo aos cansaços. Quem não chega cansado do trabalho, exausto, tem que dar conta de casa, fazer um monte de coisa, dá para desistir? Não, vamos dormir amanhã, um outro dia, começa tudo de novo. Porque a gente vai ter que vencer o cansaço. O cansaço daquelas dores emocionais que a gente está tendo. A gente só evolui vencendo as nossas guerras interiores, as nossas guerras internas. Os conflitos internos, porque uma parte da gente quer evoluir. Mas tem uma parte da gente que não quer. Que a Joana de Ângeles chama do homem velho. Tem uma parte da gente que está tendo resistência. Que a gente tem que se esforçar para levar essa outra parte junto. Então a gente tem que vencer as nossas guerras interiores. Restaurando os sonhos que a gente perdeu no meio do caminho. Porque quando a gente era criança, a gente tinha tanto sonho de fazer um mundo diferente. De fazer um mundo melhor. Faz sentido? Daí a gente cresce, entra no automatismo do mundo e esquece o nosso propósito. Vamos resgatar os nossos sonhos. A gente precisa reconquistar o vigor da vida. Está faltando um R, mas está tudo certo. Resgatar o vigor. A gente para respirar. Não é para desistir, não. A gente para dar um gás. Buscar mais energia para dar continuidade. A gente evolui percebendo milagre nas mudanças. Porque nada na vida se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então tudo muda constantemente. E a minha resistência, das minhas paixões, do meu apego, não quer mudança, não é? Mas a borboleta um dia precisou se transformar para ser uma borboleta. E teve que se esforçar, doeu, para sair do casulo. Tudo na vida vai evoluir, desde a semente que cai no solo, para um dia virar fruto para alimentar alguém. Então tudo vai se transformar constantemente. E há um milagre constante até nas dores.
Transformar-se requer paciência e constância. A gente precisa constantemente seguir. Não é da noite para o dia, é um processo. Então não adianta eu ter esforço hoje, eu tenho que fazer esforço hoje, mais um esforço amanhã, mais um esforço amanhã, e até o final dessa existência. Se fortalece a mente fazendo o que é desconfortável. Agora eu entro com a parte de psicologia e neurociência. A ciência já comprovou cientificamente como é que a mente funciona. É no esforço que a gente evolui, sim. É no esforço que a gente desenvolve autonomia, resiliência. Porque todas as competências são desenvolvidas. Só que a prática leva à perfeição. Não existe esse provérbio? O que significa? Que a gente tem que fazer repetitivamente até a gente alcançar e desenvolver aquela competência. Paciência da noite para o dia que a gente consegue? Não, vai vir um monte de questões, um monte de dificuldades diárias para a gente desenvolver e praticar a paciência. Porque é virtude, a gente precisa desenvolver, nada é dado de graça, nada se ganha, nada se perde, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então a minha ira, a minha irritação, um dia vai se transformar em paciência. Oxe, essa vida tem que sair melhor, vamos junto nessa. E aí tem uma pesquisa, com certeza vocês já devem ter ouvido, mas vou repetir aqui. É uma pesquisa do Marshmallow que foi feita com Walter Mitchell, que é um psicólogo americano, psicólogo comportamental que faz experimentos, tá? Essa pesquisa ela foi feita em 1960, 40 anos atrás. Como é que foi feita essa pesquisa? Foi para ver a questão de instinto, de impulso instintivo. Pegaram crianças de 4 a 5 anos, para quem não sabe, vou contar agora, a criança de 4 a 5 anos é aquele momento que ela consegue entender e seguir comandos, mas ainda ela tem um lado instintivo muito grande, ok? Porque o racional ainda não está formado. Essa parte do cérebro aqui da frente, que a gente chama de córtex pré-frontal, ainda não está desenvolvida. Então ela não consegue pensar em consequências, ela vai direto para o ato. Porém, ela já consegue entender comandos, ok? Por isso que ele pegou essa fase. Criança com 3 anos não vai entender o comando. Então ela vai fazer de um jeito, mas não foi por mal, não tinha intenção. Então, de crianças de 4 a 5 anos, eles chegavam numa sala fechada, todas as salas de psicologia de experimentos são espelhadas, então os cientistas ficam à parte de trás, só observando através da sala de espelho. Sentava numa mesa a criança, diante dela um pratinho com um marshmallow, e recebia o comando assim: vou sair da sala em 15 minutos, eu vou retornar. Se esse marshmallow continuar aqui, você vai ganhar esse e outro. Você ganha 2, beleza? E sai da sala. Deu um comando claro e objetivo e sai da sala e observa. Tinha crianças que sentavam em cima da mão, porque estava difícil, né? O negócio era tão forte, buscar aquele... Tinha outras crianças que salivavam. Tinha crianças que foram lá e pegaram o marshmallow e estava tudo lambuzado na hora que o pesquisador chegou. Ok? Foram feitas essas pesquisas. O que identificou? Que tiveram crianças que conseguiram esforço, assim, mas foi esforço, ter o autodomínio, e tiveram outras crianças que não conseguiram ter. Após 30 anos, eles ficaram acompanhando essas crianças crescendo. Então, 4, 5 anos, acompanharam, chegaram aos 35, 34 anos, até hoje são acompanhadas, tá? Esse público. E daí o que se identificou? Que as crianças que conseguiram ter o autodomínio, aquela criança que conseguiu não comer o marshmallow, foram as crianças mais bem-sucedidas depois da vida adulta. As crianças que agiram no impulso foram as crianças que tiveram maior tendência à criminalidade. A evasão escolar. Quem não sabe, evasão escolar é quando a criança, né, o jovem, deixa de estudar, sai da escola para estudar. Faz sentido? Que é uma das principais causas e motivos que levam para a marginalidade. Tá? Isso é uma pesquisa que foi feita em 1960 e hoje existe a neurociência, um PET scan no cérebro para ver quais são as partes específicas que são ativadas. Mas Deus já criou tudo isso, gente, na sua inteligência suprema. Desde quando falava de instinto. Está lá no livro dos Espíritos. Instinto é o princípio inteligente.
Vocês sabem qual é a diferença entre nós e o cachorro, o gato, os animais? Que nós somos animais racionais. Racionais significa que a gente pensa. O cachorro não pensa, mas ele tem instinto igual a gente. Ok? Está escrito lá, na pergunta 7.3 do livro dos Espíritos, sobre o princípio vital. O instinto é independente da inteligência? Porque lá nas primeiras perguntas ele diz que o instinto é uma inteligência em movimento, é um princípio inteligente, é o início da inteligência. Só que agora ele está perguntando se o instinto funciona independentemente da inteligência. E aqui ele diz, não exatamente, pois é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência irracional. E é por meio dele que todos os seres povoam suas necessidades. É assim que eles promovem que vão conseguir atender as necessidades para manter o ser vivo. Essa pergunta é maravilhosa e trago vocês a reflexão. A pergunta 7.5. É correto dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que aumentam as faculdades intelectuais? Quer dizer que quanto mais a gente evolui, a gente deixa de ter instinto? Vou traduzir. As pesquisas sobre os instintos, as emoções básicas. Todos temos, inclusive os animais. Raiva, medo, tristeza, alegria, nojo e uma outra que é a surpresa. Dessas emoções todos nós temos, não importa o nível intelectual. E aqui está dizendo, conforme a gente evolui, a gente elimina esses instintos? Aqui está dizendo, não, o instinto sempre existe, mas o homem o negligencia. O instinto também pode conduzir ao bem, e ele nos guia quase sempre, em algumas vezes de uma forma mais segura, porque o instinto nunca engana. O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência proporcionalmente dita, por serem suas manifestações sempre espontâneas, enquanto a manifestação da inteligência é um ato deliberado, ou seja, livre-arbítrio. O que eu quero dizer é que todos nós temos instintos, inclusive os animais também. E as emoções básicas, que todo mundo tem muita resistência para lidar com isso, a gente pode usar ao nosso favor. Raiva. Qual que é a intenção positiva da raiva? É nos colocar em movimento. Não é pra gente machucar ninguém, não é pra maltratar ninguém. É pra gente sair da inércia. Medo. Quem que não sente medo na vida terrena? Qual que é a intenção positiva do medo? É nos alertar de possíveis riscos. Não é pra nos paralisar. É para a gente parar para refletir, para sermos melhores, para criarmos estratégias para lidar melhor com as situações. Alegria, qual que é a tristeza da alegria? Perdão, qual que é a intenção positiva da alegria? É nos socializar. Porque quando a gente está alegre, a gente quer conversar com as pessoas, a gente quer abraçar, a gente quer beijar, não é assim? Porque ninguém é feliz sozinho, a gente está aqui para evoluir uns com os outros. Qual que é a intenção positiva da tristeza? Quando alguém está triste, alguém tem vontade de sair, e aí, gente, beleza? Não, quando a gente está triste, a gente tem vontade de se fechar. Porque a intenção positiva da tristeza é fazer a gente nos olhar, para desenvolver um autoconhecimento, para a gente se perceber. Qual que é a intenção positiva do nojo? Repulsa, me faz mal. Opa, se eu estou numa situação que me deu repulsa, pare e olhe, observe, o que você está tentando fugir que está te fazendo mal? Surpresa. A surpresa tem valência negativa, tem valência neutra de todas as emoções. O que significa valência? Significa que não impacta em nada para a pessoa. Mas ela é necessária. Por quê? Porque quando eu sinto a surpresa, eu tenho que preparar o meu corpo para se adaptar às mudanças. Porque a gente já entendeu pelo Evangelho que as mudanças são necessárias e elas vão acontecer. Então eu também tenho essa emoção. Deus nos fez perfeitos. Eu também tenho essa emoção para me ajudar, a me ajustar na situação. Então, todas as emoções são necessárias. Emoção é diferente de sentimento. Emoção é uma reação fisiológica, química do corpo físico. Ok? Ela é automática. Sentimento, ele é racional.
Sentimento é uma emoção que foi racionalizada, foi refletida sobre. E é aí que entra o nosso livre-arbítrio. É aí que entra o nosso lado animal racional, seres humanos. O que a gente vai fazer com essas nossas emoções? Porque o meu marido me irritou e eu vou lá e já devolvo na minha moeda. No que eu evoluí? Como que eu utilizei isso ao meu favor? Estão me perseguindo, eu vou também fazer mal para o outro. Jesus já disse, dê a outra face. Virar o outro lado da moeda. Então, como que a gente pode usar isso ao nosso favor? Todas, quando a gente fala de emoções, elas estão baseadas em fatos científicos, tá? Que foi pesquisas realizadas por Paul Ekman, na qual ele investigou de todas as nações, que as emoções básicas, elas se repetem, elas não são culturais, elas se repetem em todas as culturas. Inclusive, ele foi para uma outra área, lá, um local, Nova Guiné, uma região em que as pessoas não tinham contato com o mundo ocidental. E as mesmas emoções foram identificadas. Tanto as emoções quanto as microexpressões faciais, que aí se comprova que ela é visceral, que ela já nasce com a gente. Desde pequenininho, desde nenenzinho, a gente já sabe quando a criança está na emoção. E aí, o convite é, vamos trabalhar o nosso lado centauro, usar esse nosso lado animal, instintivo, para evoluir o nosso lado humano, para sermos seres humanos melhores, para que possamos florir onde Deus nos plantou, através do autoconhecimento. Olhar para dentro de cada um de nós, reconhecer quais são as nossas más tendências e más inclinações. Eu não preciso ir para o passado para saber o que eu fiz ou deixei de fazer, pouco importa o que passou. O importante é o aqui e agora, diante da vivência do aqui e agora, o que eu posso tirar de aprendizado, o que eu posso usar para evoluir. Aqui eu faço um convite para vocês, se dentro do próprio Evangelho, o Livro dos Espíritos, te diz que o propósito da vida é evolução, e começa dentro de cada um de nós, está falando de reforma íntima, está falando de construção íntima. E se a construção íntima deve ser o grande objetivo dessa existência, que a gente possa se dedicar a esse propósito maior. Que a gente possa evoluir constantemente, usar o próximo como um instrumento de evolução. Usar as dificuldades da vida, as dores da vida, como evolução. Porque muitas vezes a gente não vai porque a gente está no piloto automático. A gente não pensa. A gente age por impulso e não para pensar o porquê que a gente fez aquilo. Ou muitas vezes a gente sente a dor e quer fugir da dor, porque tem medo de enfrentar, porque dá trabalho enfrentar, porque faz esforço, dá trabalho evoluir. Daí quer dizer que você prefere ficar na dor? Já que a gente pode evoluir pelo amor? Muitas vezes a gente não evolui porque é prazer imediato, porque tem preguiça, porque a gente já viu que precisa de esforço, não é? Então, quais são as possíveis sugestões que a gente pode trazer no nosso dia a dia? Autoconhecimento, autoobservação, se perguntar constantemente, diariamente, o que eu posso tirar de aprendizado disso? Porque se eu sei que vai doer, eu sei que vai ter dores na vida, se eu der um propósito para essa dor, ela vira autossuperação, evolução. Então vamos usar isso ao nosso favor. Isso é um objetivo diário, né? Não adianta hoje eu faço e amanhã eu não faço mais. É um objetivo diário, um exercício contínuo. E são perguntas que a gente pode fazer constantemente, meditar. O que eu quero para mim? Quando eu desencarnar, qual é o legado, quais são as mensagens que eu quero deixar aqui nessa existência? Quais são as sementinhas que eu quero plantar nos meus filhos? Porque eles são o futuro do amanhã. Como que eu quero que as pessoas me veem? Como que eu quero que as pessoas me recordem? Eu preciso ter isso claro para começar a fazer no aqui e agora essas ações para alcançar o meu propósito. E ajudar o próximo, a caridade. Porque a gente já entendeu que o primordial amar ao próximo como a si mesmo. Primeiro eu começo em mim e vou fazer no próximo. Faz sentido? Deus nos chamou. Jesus nos trouxe aqui que esse é o propósito da existência. Fazer parte dessa criação junto com Deus. Sermos co-criadores. Então quer dizer que a gente também tem um compromisso uns com os outros. Ninguém é feliz sozinho, a gente precisa evoluir e ajudar o outro a evoluir junto. Esse é o nosso propósito, esse é o motivo do porquê estamos aqui. E é esse convite que eu gostaria de fazer a todos
todos nós, a cada um de nós, porque estamos todos no mesmo barco, estamos todos na mesma missão, no mesmo propósito. Eu gostaria de convidar, neste momento, para a gente fazer uma meditação juntos. Eu convido a todos fecharem seus olhos, porque com os olhos fechados, a gente enxerga muito e muito mais. Com os olhos abertos, a gente enxerga apenas a parede, o telão, as janelas. Mas com os olhos fechados, a gente vai além. A gente vai além. E neste momento eu te convido a respirar profundamente. Isso, relaxando cada vez mais. Imagine na sua frente uma escada de 10 andares. E a gente vai começar a descer cada degrau. E a cada degrau que a gente desce, a gente relaxa cada vez mais. 9. Quando a gente vem para esse degrau, você sente paz, tranquilidade. 8. Um relaxamento. Sinta nesse momento o relaxamento vindo dos pés, das pernas. 6. Esse relaxamento vai subindo, relaxamento do corpo físico. 5. Relaxamento da mente. Uma sensação de bem-estar. 4. Você se sente bem. Você consegue acessar uma parte dentro de você que até então estava tão tumultuado na correria do dia a dia. 3. Você consegue se permitir vivenciar esse momento de autoencontro, de autoobservação. 2. Você dá aquela respirada profunda, porque você consegue perceber que no último degrau tem uma porta. 1. Você chega diante dessa porta. Essa porta te dá uma sensação de bem-estar, uma luz resplandecente, que ilumina. E você decide abrir essa porta. Quando você abre essa porta, você chega num campo cheio de flores, um campo lindo, verde, com flores de todas as cores, margaridas, bromélias, todas as flores lindas e maravilosas, coloridas, crianças correndo, pássaros ao vento, aquele sol radiante, e você se sente tão revigorado. Você decide então sentar naquela grama e respirar esse ar puro para fazer um momento de reflexão sobre o propósito da tua encarnação. Quando você senta, na tua sensação de bem-estar, sinta ao seu lado direito seu mentor espiritual, seu anjo da guarda, seu ente querido. Deixa a tua mente criar. Deixa seu momento um momento único. Diga a ele, a ela, tudo que você sente, quais são as suas dificuldades. Peça ajuda se for necessário. Peça amparo. Peça instrução. Em 2 minutos, como se fosse todo o tempo do mundo, você conversa com ele, com ela.
Você vai refletindo de como melhor pensar, agir, no teu propósito nessa existência terrena. Veja o que tiver que ver, ouça o que tiver que ouvir, sinta tudo aquilo que tiver que sentir. Isso. Seu mentor te abraça, e nesse abraço você se sente revigorado, pronto para retornar às vicissitudes terrenas, com mais força, com mais coragem, com mais determinação e disciplina. Para continuar o seu propósito aqui nessa existência. Você se despede do teu amigo querido, só que você traz junto com você toda a sensação de bem-estar, toda a força, todo equilíbrio, paz e clareza do que você se compromete a fazer aqui agora. Você se vira e se direciona caminho à porta novamente. Na hora que você pega na maçaneta para abrir, você sente uma mão encostando no seu ombro esquerdo. Você consegue sentir a energia do Nazareno, de nosso mestre amado, misericordioso. E ele diz: eu venci o mundo, você também é capaz. Neste momento você se sente revigorado e se sente pronto para retornar. Você abre a porta e vai subir os 10 degraus, mas você vai subir com muita felicidade, com muita alegria. 2, você está em êxtase, você está em harmonia, numa felicidade constante. 3, você tem clareza que você está na hora certa, no lugar certo, na vida terrena. 4, você percebe, você sente, você está na família certa, teve a mãe certa, o pai certo, todos os familiares perfeitos. 5, você consegue entender agora que tudo tem um porquê, tudo tem um propósito e um motivo. 6, você consegue tirar os aprendizados. 7, agora você consegue ter clareza de como colocar isso em ação, em movimento na vida. 8, você começa a ter vigor, ânimo em retornar. Uma ânsia de colocar tudo isso em prática. O amor ao próximo. Que tudo que acontece na nossa vida tem um porquê. 9, você tem a sensação e a clareza da sua missão aqui na vida terrena, que é florir, que é vencer o mundo, as vicissitudes terrenas, as más tendências, más inclinações. 10, você tem o vigor e a certeza de fazer valer a pena essa encarnação aqui, na vida terrena. Porque Deus concedeu a cada um de nós a oportunidade de sermos seres humanos melhores e participar dessa obra, sendo o melhor que podemos ser e dando o melhor que podemos dar uns aos outros em nossa volta. E agora que você retornou, você pode abrir seus olhos,
olhar para o colega ao lado, para o parceiro, e agradecer por ele estar aqui, compartilhando dessa jornada também. Porque nada é por acaso. E essa é a proposta da mensagem de hoje, que tudo tem um propósito. E vamos fazer valer a pena a nossa existência aqui na Terra. Possamos todos retornar na santa paz de Deus, no amor de Jesus, e com a força e com a coragem de que escolhemos estar aqui. Podemos não nos lembrar, mas escolhemos estar aqui. Estamos na hora certa, no local certo, no período certo, com a família certa, para tirarmos o aprendizado que precisamos tirar, para evoluir naquelas dores que precisamos evoluir.